Portanto, agora tomamos estes cavaleiros, à medida que surgem. O primeiro cavalo agora, e compreendemos que esse era o anticristo que saiu. E então verificamos, ontem à noite, que o mesmo indivíduo que saiu como anticristo, como um cavalo branco, nós o encontramos com uma espada, ontem à noite, cavalgando e matando pessoas. Agora, há sempre o natural e o espiritual. E para benefício da igreja, quero tipificar, pouco antes de chegarmos à abertura deste selo, o que ele me deu. Eu o tenho anotado aqui. Tenho várias escrituras aqui, 7 ou 8 páginas, e à medida que me refiro a isso, note, quero mostrar um tipo da igreja e torná-lo tão claro para que com certeza você veja. Está vendo? Agora, houve uma noiva natural no jardim do Éden. Lembra-se de ontem à noite? Essa noiva natural, ela era a amada de Adão. Ainda não sua esposa, porque ele ainda não a tinha conhecido como esposa. Do mesmo modo que Maria era esposa de José, mas ele ainda não a tinha conhecido. Ela achou-se ter concebido. Está vendo? Agora, antes de Adão conhecer sua esposa, ela era apenas noiva dele. Muito bem. E verificamos que Deus, ela caiu no jardim do Éden porque falhou em se firmar na palavra de Deus. Agora, ele sabia que Satanás estaria solto entre eles, de modo que lhes deu um lugar atrás do qual ficar, fortificá-los. Bem aí, quem poderia conhecer algum lugar melhor para estar fortificado do que Deus, se ele estava procurando cuidar de seus próprios filhos? Se eu quisesse cuidar do meu pequeno José, bem, irmão, tudo, e soubesse que sua vida dependesse disso, ora, eu conseguisse assim fazer, bem, se 40 pés, 12 metros de concreto reforçado fosse a coisa que eu fizesse, isso é, eu o faria de 90 pés, 27 metros, para garantir isso. E se posso pensar assim acerca do meu filhinho, o que, se sua vida mortal se perdesse, creio que como criança seria salva, quanto mais para Deus, quanto a seu filho, que estaria eternamente perdido. Atrás do que ele deveria colocá-lo? Ele o colocou atrás da sua própria palavra. Enquanto estiver nessa palavra, você está seguro. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, então pedi o que quiserdes. É isso, a palavra. Assim, Eva se pôs a passear pelo jardim e se encontrou com a serpente, um tipo muito polido de indivíduo. E ele começou. Agora, ele estava do outro lado. Deus vive, habita, opera em humildade, nunca de outra maneira. Está vendo? Agora, a dama humildezinha caminhando ali e Satanás surgiu como um tipo de indivíduo sábio, lisonjeiro e polido. E ele queria lhe vender o plano, enquanto não importava quanto Satanás estivesse por perto, enquanto ela permanecesse atrás dessa palavra, ela não correria perigo. O irmão Branham dá palmadinhas em sua Bíblia. Está vendo? Portanto, deixe que Satanás faça o que quiser, somente permaneça com a palavra. Não faz nem um pouquinho de diferença. Se ele disser, ora, você está enfermo, pelas suas pisaduras sou sarado. Bem, você vai morrer. Ele me ressuscitará, ele prometeu. Veja, somente permaneça atrás da palavra, só isso. Cristo refugiou-se na palavra, ele próprio. Está escrito, está vendo? Agora permaneça atrás da palavra. Mas Eva, ela começou a baixar um pouquinho a guarda, mas não chegou a baixar totalmente. Ela somente baixou numa pequena frase. E isso é o que Satanás queria que ela fizesse.
Ele a tirou de trás da promessa de Deus por arrazoamento. Nunca tente arrazoar a palavra de Deus, somente creia nela, está vendo? De modo que ela saiu dali, e antes que Adão chegasse a ela como esposa, ela já estava corrompida por Satanás. E você notou? Cristo fez a mesma coisa, exatamente. Agora, para redimir, Deus teve de estar ali primeiro. Você notou? Maria, antes que ela viesse a José, o Espírito Santo já tinha chegado ali. Amém. Está vendo? Foi ali que o Redentor veio. Agora note, a mulher natural caiu e Deus preparou um caminho para ela ser redimida. Apesar dela ter caído, ele preparou um caminho. Agora, essa foi a primeira noiva na terra. Caiu antes que seu esposo e ela estivessem casados. Ela caiu em razão do arrazoamento. Ao invés de permanecer com a palavra, ela caiu. E ela caiu para a morte, separação eterna. Consigo ela levou seu esposo e tudo mais que havia na terra. Ela caiu. Agora, mas Deus, cheio de misericórdia, preparou um caminho para redimir aquela mulher. E agora ele lhe prometeu, dizendo que algum dia no futuro a verdadeira palavra viria a ela novamente. A verdadeira palavra será manifestada a ela. Agora lembre-se disso, porque ele prometeu Cristo através da mulher. E Cristo é a palavra. São João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Veja, e habitou conosco. Deus habitou conosco em carne. Ele era a palavra. Antes de uma palavra é um pensamento, e um pensamento tem de ser criado. Muito bem. Assim, os pensamentos de Deus tornaram-se criação quando foram falados por uma palavra. Aí é quando ele o apresenta a você como um pensamento dele, e é revelado a você. Então, ainda é um pensamento até que você o fale. É por isso Moisés saiu para orar, aquela coluna de fogo ao redor dele, e ele disse: Vai, segura tua vara para o leste e diz: Chama as moscas. Não havia moscas, mas ele foi e segurou o bastão ali e disse: Haja moscas. Ainda não havia nenhuma mosca. Voltou, mas as palavras, o pensamento de Deus, já haviam sido faladas. É uma palavra, agora tem de acontecer. Agora, não vê onde Jesus disse: Se a este monte disserdes, não se eu disser, mas vós disserdes a este monte: Ergue-te. E de repente, eu suponho, no tempo de Moisés, que uma grande mosca verde começou a zumbir, e depois de um tempo eram 5 libras por jarda, aproximadamente 2 quilos por metro. Está vendo? De onde vieram? Deus as criou. Não vê como Deus pode destruir este mundo hoje à noite com mosquitos se quiser? Bem, ele poderia empilhar mosquitos até a lua. A única coisa que ele poderia fazer é simplesmente dizer: haja mosquitos até a lua. Essa seria a palavra final. Nenhuma química, nem nada. Elas simplesmente continuariam aumentando, aumentando, aumentando. Está vendo? Ele pode fazer o que quiser. Ele é Deus, o Criador. A única coisa a fazer é simplesmente falar. O irmão Branham estala o dedo uma vez. Isso mesmo, ele é o Criador. Agora, oxalá chegássemos a compreender quão grande ele é. Está vendo? Ele simplesmente faz o que deseja. Ele se senta lá em cima e olha para as pessoas, e estes pequenos educadores agindo como sabichões e não a Deus e tudo mais. Ora, é exatamente como eram em Babel, novamente. Babel, melhor dizendo. Agora, notamos que Deus disse a Eva que depois de um determinado tempo a palavra retornará a ti.
Agora, como ela caiu? Quero que minha classe diga de onde ela caiu? De onde Eva caiu? Da palavra. E Deus disse que ele prepararia um caminho para redimi-la de volta à palavra. Muito bem. Depois de um determinado tempo, a palavra seria manifestada a ela. Muito bem. A palavra viria como um propósito agora. Assimilem bem agora o que estou dizendo. A palavra viria a ela como um propósito, que era para a redenção. Muito bem. Mas até então, ela tinha um substituto que funcionaria até que chegasse o tempo da palavra original. Agora, vocês entendem claramente? A congregação diz: Amém. Estão vendo? Ele lhe disse que a palavra viria a ela novamente, mas até esse tempo, ele lhe deu um substituto, até chegar esse tempo. Assim, ele lhe deu uma oferta para oferecer, um substituto para esse sangue. Agora, o sangue era de touros e ovelhas e cabras e coisas assim, mas não tirava o pecado dela. Está vendo? Somente cobria o seu pecado, não o tirava de modo algum. Cobria-o, porque era sangue de um animal, e no sangue do animal está a vida animal. Era um substituto até que o verdadeiro, agora preparem-se, o verdadeiro sangue humano, como seria o de seres humanos, tornou-se Deus encarnado, sem sexo, virgem. O nascimento virginal produziu isso. Agora, a palavra de Deus, a promessa, tornou-se sangue e encarnou na pessoa de Jesus Cristo, o Salvador, o sangue dos touros e bodes e assim por diante. Mas agora esperem. Aqui Deus fez a promessa, dizendo que estaria ali quando viesse. A semente dela feriria a cabeça da serpente. Agora, se a semente dela viesse, do mesmo modo que a de Adão, ou como tinha sido da serpente, e assim por diante, então ainda seria semente pecaminosa. Foi por isso que João chorou. Não havia ninguém, porque todos estavam do outro lado da vala, do abismo. Mas chegaria o tempo em que este sangue substituto de animal seria abolido, quando o verdadeiro sangue encarnado viesse. Deus feito carne e sangue. A Bíblia diz que ele era, 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, porque Deus se manifestou em carne. Isso mesmo, o nascimento virginal causou isso. Agora, o sangue de ovelhas e cabras cobria o pecado, mas não o eliminava, porque era o sangue de um animal, mas era para estar bem, era para ser um substituto. E eles, sem dúvida, ficaram acostumados com esse substituto e assim continuavam. E quando a verdadeira palavra prometida manifestou-se em Jesus Cristo, o qual provou ser o Filho do grande Criador, Deus, e vindicou-se, ele próprio, como a palavra viva de Deus. Ufa, que coisa! Ele provou que era. Ele podia pronunciar a existência de coisas.